Boa noite, meus irmãos. Eu vou falar aqui um pouco sobre a gente ter um compromisso com Deus. Não pensar que eu sou só bonzinho, que eu não mato, que eu não roubo, que eu não faço coisas erradas, que eu não faço negócio errado. Eu não preciso ter um compromisso com Deus. Então eu vou ler aqui alguns versículos que fala da gente ter um compromisso com Deus. Então, para começar, nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 24, do 37 a 39, que fala assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, aqui nós percebemos algumas coisas que Deus não falou. O que ele não falou aqui? Ele não falou dos ladrões, dos assassinos, do perverso. Não. Aqui ele globalizou a todos, os bonzinhos e os ruins. Aqui ele falou que no tempo de Noé a pessoa comia, bebia e dava-se em casamento. Em momento algum aqui ele falou de pessoa ruim, de pessoa perversa. Não, aqui ele falou dos bons. Então nós temos que ter muito cuidado, colocar isso em mente, que nós temos que ter um compromisso com Deus, porque quem não tiver vai ficar. Vai fazer igual esse povo que não entraram na arca. Por que não entraram na arca? Porque não quiseram um compromisso com Deus. Noé estava ali pregando 120 anos e aquele povo não deram ligança a Deus. Era povo ruim? Não. Muitos daqueles não era gente ruim, era gente boa, mas não quiseram um compromisso com Deus. Então nós temos que colocar em mente que nós temos que ter um compromisso com Deus, porque se não tiver, vai ficar. Então aqui nós vamos ver que nós temos que ir para a igreja. Nós temos que entrar na igreja para entrar no céu. Nós temos que ter um compromisso com Deus. Se Jesus, o costume dele era ir para a igreja, por que nós não temos que seguir o costume dele? Então nós temos que fazer igual Jesus fez, ir para a igreja. Nós temos que ter um compromisso com Deus. Não adianta eu ser bonzinho e não ter um compromisso com Deus. Não tem como. Então nós vamos aqui ler no livro de Hebreus, capítulo 10, 24 e 25. 23 e 24, perdão. Que fala assim: Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos o amor e as boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, o que Deus fala é que nós temos que encorajar uns aos outros. Como é que nós encorajamos? Na igreja. Depois ele fala no 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Nós temos que ter o nosso costume de ir para a igreja. Nós temos que congregar. É isso que Deus está pedindo. E na igreja, uns encorajar os outros. Nós temos que congregar e encorajar os outros. Irmão é para isso. É para encorajar os outros. Lá na igreja nós vamos aprender cada vez mais, porque a Bíblia ninguém sabe tudo. Cada vez mais que nós lê a Bíblia, mais nós aprendemos. Tem coisa que a gente lê e o outro vai explicar lá na frente e a gente vê uma coisa que não estava percebendo. Então, é assim, a igreja é para isso.
é para ensinar. Então nós temos que ter um compromisso com Deus. Nós temos que estar junto, um encorajando ao outro. Então aqui nós vamos ler mais uns versículos para nós ver qual era o costume de Jesus. Se nós precisamos ir para a igreja ou não. Se Jesus, que é Jesus, ele ia para a igreja, imagine nós. Então nós vamos para Lucas, capítulo 4, versículo 16. Que fala assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, qual era o costume de Jesus que falou aqui? Num sábado, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, era o costume de Jesus ir para a igreja. Então, nós também temos que pegar esse exemplo de ir para a igreja. Se era o costume de Jesus, vamos ver mais à frente aqui, ó. Lucas, capítulo 4, versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. Então, esse era o costume de Jesus, ir para a igreja no sábado. Então, nós também temos que ter esse costume, ir para a igreja. E aí nós vamos para Lucas, capítulo 13, versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numas das sinagogas. Então, nós vemos aqui que esse era o costume de Jesus. Ele sempre estava na igreja. Ele ensinava na igreja. Então, nós temos que ter esse costume também de ir para a igreja. Nós temos que ter um compromisso com Deus. Nós temos que dar nosso nome para ele ser escrito no livro da vida. Então, nós temos que ter esse compromisso com Deus. Ir para a igreja. Hebreus, ele falou, nós temos que congregar. Não podemos fazer igual aos outros. E aqui ele vem dando exemplo e exemplo. E no céu, que nós vamos para a igreja. No céu não tem pecado. E a pessoa vai para a igreja. Se no céu nós temos que ir para a igreja, imagine aqui. Se nós não tivermos um costume de ir para a igreja aqui, imagina como é que nós vamos para o céu, se nós não temos esse costume de ir para a igreja. E aí nós vamos para o livro de Isaías 66, 23, que lá nós vamos ver que nós temos que ir para a igreja até no céu. Isaías 66, 22 e 23, que fala assim: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade, o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim? Diz o Senhor. E aí? Nós temos que costumar ir para a igreja. Que no céu vai ter que ir para a igreja. Aqui não está falando? Que todos os sábados a pessoa vai adorar o Senhor. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne adorar perante mim? Diz o Senhor. Então nós temos que colocar isso em mente, que nós temos que ir para a igreja. Nós temos que ter um compromisso com Deus. Então, não vamos pensar que porque eu sou bonzinho, porque eu não faço nada de errado, porque tem um crente ali que é pior do que eu não posso ir para a igreja. Não, nós não podemos pegar exemplo de ninguém. Nós temos que ir para a igreja, fazer a nossa parte e dar o nosso melhor e dar o nosso exemplo. Amém?